Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Servir Ponto de Luz. Neste quadro do Conversando Sobre, nós gravamos material e deixamos disponibilizado no nosso site, nas redes sociais, para que depois a gente possa refletir, assistir quando quiser, compartilhar. E acho muito interessante que a gente possa se conectar virtualmente. Meu nome é Melissa Carizio, sou espírita há 30 anos e falo com vocês diretamente aqui de Barcelona. É um fim de tarde muito bonito e eu espero que esse vídeo te encontre ou que encontre alguém que esteja precisando ouvir essas palavras do tema da noite de hoje. Bom, quase tarde noite. Bom, o nosso Conversando Sobre de hoje diz: somos livres nas escolhas e prisioneiros das consequências. O que isso quer dizer? Queria começar esse material antes da gente partir para o material espírita, pensando e fazendo uma reflexão. A gente, ao longo da nossa vida, pelo menos eu, e acredito que muita gente também, principalmente agora que eu já cumpri 30 anos, então a gente começa a questionar a nossa existência, a gente passa muito tempo perguntando quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, quem é Deus, para onde a gente vai, que jornada é essa, o que eu estou fazendo aqui na Terra. E, na verdade, eu queria fazer um contraponto. Para a gente falar que é livre nas nossas escolhas, a gente vai ter que falar sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio implica em como eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, ao invés da gente pensar o que estamos fazendo, é como estamos levando essa jornada. Nós estamos levando essa jornada felizes, tristes, com saúde, doentes, fisicamente, da alma. A gente tem buscado melhorar as nossas amizades, o nosso entorno, o nosso corpo espiritual, mental e físico. Como é que a gente está levando essa jornada? Muitos filósofos dizem que o que importa não é onde a gente vai chegar, mas como a gente está dando esses passos. Então eu queria que a gente fizesse essa reflexão de como a gente faz o que faz. Porque é isso que é o livre-arbítrio. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então aqui ele disse uma palavra muito importante que se chama liberdade. Esse conceito de liberdade ele foi mudado durante vários séculos. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de liberdade perante a diversos governos. Isso a gente está falando dos nossos irmãos no passado que foram escravizados e muitos ainda são até hoje em outros países. Nós falamos também do direito da mulher. Enfim, aqui esse sentido de liberdade é um sentido mais amplo. A gente começa tudo no pensamento. Então, a gente tem o poder de pensar. E se a gente tem o poder de pensar, a gente tem a capacidade de agir, tá? Não excluindo esses outros temas que a gente comentou, né? Na esfera social. Então, o que seria isso? A gente tem a liberdade de pensar e de obrar. Nós já passamos do minério, nós já passamos pelo vegetal, nós já passamos pelo animal, que é o instinto, o vegetal, as sensações breves, e agora a gente está na parte hominal, que é a parte que a gente tem o dom de decidir. Então, no Céu ou Inferno, também completando aquilo que foi dito no Livro dos Espíritos, diz: sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade, não poderia haver responsabilidade. Está no capítulo 1, item 10. Então, existem outros conceitos, né, de outras religiões, de que dizem que já estava escrito, que deveria ser, que só aconteceu porque tinha que acontecer. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas nós espíritas acreditamos que nós somos os donos do nosso destino, porque depois não vai ter ninguém mais para a gente culpar
ou ninguém mais para a gente agradecer. Ou seja, tudo é fruto do nosso mérito, do nosso esforço, tanto as ações boas como as ruins que têm consequências, né? Tudo na natureza acontece numa eterna lei de ação e reação, e é isso que o Espiritismo também acredita. Então, o que é o livre-arbítrio? No sentido moral, que a gente pode deduzir, é aquele que faz ou bem ou mal de acordo com a sua própria razão. E a gente sabe que nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, que recebemos e estão encarnando, né, a qualquer momento, neste momento, espíritos de altas envergaduras, espíritos muito evoluídos, mas também nós que estamos aqui para aprender, que ainda temos certos tipos de imperfeições morais, não é? Que nós temos que corrigir e que a gente faça essa autoanálise para saber sobre os nossos defeitos, sobre aquilo que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, o livre-arbítrio seria isso, a nossa capacidade de agir com a nossa razão. Então, eu quero, olha as perguntas que eu vou fazer agora. Eu quero, eu posso, eu devo. Querer é uma coisa, a gente quer muita coisa. A gente pode muita coisa. E eu acho que o mais difícil de discernir aí é se a gente deve. Porque se a gente quer e se a gente pode, é muito difícil a gente frear o eu devo. E quantas coisas a gente faz para satisfazer, né, os nossos caprichos, as nossas necessidades, que muitas vezes a gente não precisava, mas ainda assim a gente faz. Então, o Espiritismo diz que nós viemos para esse mundo de provas e expiações, depois de diversas encarnações, e daqui vamos também para outros mundos, para se melhorar, mas também para expiar. Ou seja, não existe fatalidade, mas existe um planejamento do que deveria ter sido essa nossa encarnação agora. Quem seria o meu cônjuge? Quem seriam meus familiares? Não é? Tem coisas que a gente não pode meio que fugir dali. Qual será o meu corpo? A minha profissão? Então, assim, partes do nosso ser que foram decididos antes da gente encarnar, nesse pré-planejamento, planejamento já é o pré, né? Não sendo redundante. Mas aí, ao longo da nossa existência, a gente vai tomando decisões e muitas vezes podem ser acertadas ou podem não ser. Ou seja, a gente pode abrandar as nossas penas ou aumentar as nossas penas, dependerá do nosso comportamento. Vai depender de de novo, a primeira pergunta que eu fiz, como a gente está usando o nosso tempo aqui na Terra. Então, existem esses débitos, nós não somos perfeitos, Deus nos teve a misericórdia de apagar essas faltas da nossa mente, não está apagado momentaneamente enquanto estamos encarnados. Mas às vezes vem de relance por aí uma ou outra dica que os espíritos ou o nosso próprio perispírito nos sopra, de que daquilo que a gente tem que se corrigir, qual é o caminho que a gente tem que caminhar e se acertar. E, gente, sendo bem sincera com vocês, eu acho que tem muitas respostas que estão diante do nosso próprio nariz e muitas vezes a gente não ignora por maldade, muitas vezes a gente finge que não vê, mas eu acho que também falta a gente se conectar com o nosso eu, se conectar com os nossos espíritos superiores, com os nossos espíritos amigos, porque se a gente pedir orientação sempre focando bem, a gente não está desamparado. Então falta a gente se desconectar um pouco dessa matéria, desses compromissos, desse atropelo que é o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com os nossos compromissos, e separar um tempo para a gente refletir, né?
Na questão 399 do Livro dos Espíritos, a gente tem outro ponto importante. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, aquilo que a gente comentou, seguir-se-á que a natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, essas provas elas estão ligadas com quem nós fomos, com quem estamos sendo e poderão mudar no futuro, porque às vezes eu já consegui corrigir nessa minha existência uma falta atual que eu tenho. Então, não tão frequentemente, mas se a gente parar para escutar os sinais, a gente recebe eles. Recentemente eu terminei de ler Mensagem no Pequeno Morto, do Chico Xavier, e eu achei muito interessante como, por ser uma criança que desencarna e conta as suas primeiras impressões a respeito do desenlace, quando ele chega no mundo espiritual, a simplicidade de palavras ou de escrever. Muitas vezes a gente, adulto, tende a rodear, tende a sobre-explicar, mas não, sendo sincero, o que eu tô fazendo aqui com esse tempo que eu tenho, né? O que eu posso melhorar? Muitas vezes tá aí, às vezes é um defeito que a gente tem, um mau hábito, enfim, fazendo essa reflexão. E a gente também tem que saber que a gente não tá aqui a passeio, né? Como a gente falou, a gente tem esses débitos ou a gente tem esse propósito de continuar evoluindo para servir a um bem muito maior do que a nossa própria existência, né? Que é a obra dos espíritos superiores em harmonia com o universo, com Deus Todo-Poderoso. Então, os nossos deveres, eles são proporcionais à nossa evolução. E a quem muito for dado, muito será cobrado, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, no item 7, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o uso da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, a gente já tem, quando a gente chega num estágio de discernimento, de entendimento, se a gente cometer aquele tipo de falta em comparação com pessoas que não entendem, a gente vai ser cobrado por isso, porque a gente já sabia, a gente errou sabendo que não deveria ter errado. Então, por isso, meus irmãos, que às vezes a gente quer não impor, mas a gente quer tentar ensinar ou colocar um ponto de vista a respeito de hábitos, de política, de religião, enfim. E às vezes não adianta, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa está no seu estágio, cada pessoa está buscando o seu próprio entendimento no seu próprio ritmo. Seria bom se a gente conseguisse acertar mais vezes, né, para evitar os nossos próprios sofrimentos que criamos. Muitas vezes os nossos sofrimentos vêm de ações que fazemos que infelizmente a gente sabe que não vai trazer nenhum bem, mas ainda assim a gente faz. Então, quando a gente tem mais entendimento, maior é a nossa responsabilidade perante os nossos deveres, perante o nosso corpo, perante as nossas responsabilidades dentro de casa. Dentro de casa eu quero dizer no seio familiar, ou com amigos próximos, com o nosso planeta, né? Consumindo de maneira mais... não queria usar a palavra responsável de novo, mas de maneira mais assertiva, né? Sem abuso. Quando a gente tem o discernimento, a gente não abusa. A gente não abusa da palavra, a gente ouve mais e fala menos. Quando a gente tem o discernimento, a gente cuida mais do nosso corpo, não comete tantos excessos, né? Fazer aquela caminhada,
ter uma alimentação balanceada, ouvindo os nossos médicos. Quando a gente tem um discernimento, a gente busca a palavra espírita, que é um alento para os nossos corações, né? É um consolo saber que todo esse material que a gente tem acesso vem de conselhos de pessoas que ainda são pessoas, que não habitam mais esse corpo anterior que tiveram, mas que continuam velando por nós, né? Então, no estado espiritual, a gente escolhe as provas. No estado encarnado, como a gente reage a elas, né? O que é o bem e o que é o mal na nossa consciência. Não existe uma regra, não posso dizer aqui o que eu acho que é o certo e o que é o errado. Existe aquilo que a doutrina já disse que são as leis de Deus que estão na nossa consciência. Por isso, diversas pessoas têm um entendimento mais avançado e outras não, mas elas vão chegar lá de acordo com o seu próprio mérito, né? Então, no nosso estado encarnado, vamos fazer essa reflexão, onde a gente tem colocado nossa energia, com que pessoas a gente tem se relacionando, a gente tem obrado na causa espírita, a gente tem lido livros, visto filmes, conversado sobre assuntos edificantes, sobre matérias que nos animam a continuar servindo, que não nos faça a gente se sentir pequeno perto daquilo que a gente pode mudar, porque a gente não pode desistir, a gente pode mudar sim. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar pessoas ao nosso redor, e pessoas mudam pessoas, né? Então, é isso, gente. Esse é o material que eu tinha preparado para vocês sobre os conceitos do livre-arbítrio. Não existe fatalismo, nós escolhemos as nossas provas e como a gente reage às nossas provas, né? A questão 859 diz: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Mas como a gente falou, desaparecer pode se tardar um pouco se a gente tiver o merecimento. Então, que a gente busque esse merecimento, que a gente busque fazer do nosso tempo aqui na Terra um tempo útil, um tempo em que a gente possa semear amor por onde a gente passar. Beijo para vocês, fiquem com Deus.